No ano de 1951, um homem apareceu do nada, no meio de uma das ruas mais movimentadas do mundo, a Times Square, em Nova York. Ele foi morto pouco tempo depois de ter aparecido. Rodolph Fentz foi atropelado por um carro quase no mesmo instante. E quando a polícia chegou no local e começou a vasculhar os pertences do homem misterioso, a pergunta mudou de onde ele veio para de quando ele veio. Conheça a história do viajante do tempo da Times Square. Em uma noite comum de verão, em julho de 1951, as ruas movimentadas de Nova York foram totalmente paralisadas. As pessoas ficaram chocadas quando viram um homem jovem deitado no chão sem vida, depois de ter sido atropelado por um carro. Ele aparentava ter 30 anos de idade, e pelo que as pessoas falaram, ele havia se materializado no meio da rua. E o que mais intrigava era que ele parecia ser de outro tempo e lugar. O seu corte de cabelo já tinha sido ultrapassado há mais de 70 anos. No seu rosto se destacavam longas costeletas, e as suas roupas pareciam ser do século XIX. Mesmo em Nova York, não era comum ver tal coisa. De uma coisa as pessoas tinham certeza: aquele homem era de outro tempo. As testemunhas disseram que ele parecia aflito e confuso com tudo ao seu redor, e que de repente ele entrou em pânico e saiu correndo desesperado. Em menos de um minuto, o acidente aconteceu. O homem estava caído no chão sem vida. O aparecimento repentino desse homem já seria o suficiente para dar um nó na cabeça de qualquer um. Mas quando o corpo estava no necrotério e os policiais estavam vasculhando os seus pertences, encontraram uma série de itens bizarros que deixou as autoridades perplexas. Entre esses itens estavam uma moeda de cobre que dava direito a uma cerveja de 5 centavos com o nome gravado de um bar desconhecido, até mesmo para os moradores mais antigos da região. Também estavam uma nota pelos cuidados com o cavalo e a lavagem de uma carruagem, emitida por um estábulo de animais de uma avenida bastante famosa e que não estava listada em nenhuma lista de endereços. Ele também tinha aproximadamente $70 em notas antigas, cartões de visitas com o nome Rodolph Fentz, listando um endereço na 5ª Avenida, e finalmente uma carta enviada para um endereço na Filadélfia, com a data de julho de 1876. E o mais intrigante era que nenhum desses itens demonstrava sinais de degradação ou envelhecimento, nem mesmo a carta, que era mais antiga, não estava com a aparência de um papel velho de 75 anos. O caso foi delegado para o capitão da polícia de Nova York, o chefe do Departamento de Pessoas Desaparecidas, que usou o máximo dessas informações para descobrir a verdadeira identidade do homem misterioso. A sua primeira tentativa foi o endereço da 5ª Avenida, que estava listado no cartão, mas essa pista não levou a lugar nenhum. O proprietário do local disse nunca ter ouvido falar de Rodolph Fentz. E para piorar a situação, o nome Fentz não estava listado em nenhuma lista telefônica ou endereço da época. As suas digitais não estavam registradas em nenhum lugar, e ninguém se manifestou desde a sua morte. Não apareceram parentes do homem no hospital procurando pelo corpo, ou na polícia para relatar um sumiço. Era como se ninguém estivesse procurando por ele. Mas apesar disso, o capitão continuou a investigação. Ele encontrou o nome de Rodolph Fentz em uma lista telefônica de 20 anos atrás, datada de 1939. Mas a pessoa que era a proprietária do lugar não vivia mais no endereço. O local agora estava sendo ocupado por um casal de meia-idade. Mas por sorte, o casal se lembrava do antigo proprietário, Fentz Jr., afirmando que ele era um homem de 60 anos de idade e que trabalhava em um local próximo. Depois da sua aposentadoria em 1940, ele se mudou da casa, mas eles não sabiam dizer onde o homem vivia atualmente. Mas apesar disso, essa pista foi muito útil. O capitão conseguiu rastrear o banco que operava a conta de Fentz Jr. A única coisa que ele conseguiu descobrir foi que ele havia morrido em 1946, mas a sua viúva ainda estava viva e morava na Filadélfia.
O capitão conseguiu encontrá-la e quando a conversa encaminhou sobre quem era o suposto pai de Fentz Jr., ela simplesmente disse que ele havia desaparecido sem deixar pistas em 1876, quando ele tinha 29 anos de idade. Ele saiu para uma caminhada à noite e nunca mais voltou. O que teria acontecido com Rodolph Fentz? Ele teria acidentalmente viajado para o futuro, 75 anos à frente, deixando seu filho, ainda muito jovem, para trás, envelhecendo naturalmente e morrendo antes do seu reaparecimento em 1951. Não há como ter certeza. Por vários anos, muitas pessoas tentaram encontrar uma explicação para esse acontecimento. Pesquisadores, jornalistas e policiais, mas ninguém foi capaz de encontrar uma resposta. Esse caso passou a ser tratado como uma obra de ficção. Mas o mais intrigante de tudo é que não existe nenhuma obra de ficção que conte a história de um homem chamado Rodolph Fentz. Não importa para onde se olhe, essa história possui muitas brechas, tanto pelo lado científico quanto pela ficção. Muitos alegam que a viagem no tempo é algo impossível, mas na verdade é possível sim. Algumas partículas subatômicas viajam tanto para frente ou para trás através do tempo. E no mundo macroscópico já se mostrou fisicamente que a viagem no tempo, particularmente para o futuro, da mesma forma que Rodolph Fentz supostamente fez, é absolutamente possível. Isso não é uma mera teoria, mas sim um fato científico. Uma pessoa poderia viajar para o futuro, apenas se movendo mais rápido do que todos ao seu redor, embora ela tivesse que se mover a uma velocidade absurda para conseguir alguma diferença. Então, se existe qualquer veracidade na história de Rodolph Fentz, como ele conseguiu viajar 75 anos no futuro, quando a criação mais rápida do seu tempo era o trem a vapor, que atingia a velocidade máxima de 95 km por hora? Rodolph Fentz teria acidentalmente passado por uma fenda dimensional durante a sua caminhada? Acredite você ou não, ao longo da história já tiveram vários relatos de pessoas que teriam acidentalmente viajado para uma outra época, embora elas tenham conseguido voltar para o seu tempo ilesas. Mas infelizmente Rodolph Fentz não teve a mesma sorte. Seja essa história um fato ou uma ficção, ela será para sempre questionada. Agora eu gostaria de saber, você acredita nessa história? Acredita que a viagem no tempo é possível? Deixe a sua resposta aqui nos comentários. E se for possível, envie esse vídeo para um amigo que não conhece essa história. Vamos tornar a história de Rodolph Fentz mais conhecida. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero você no próximo vídeo. Até a próxima!